Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, né? Um dia de muitos assuntos para a gente comentar com vocês aqui, né? E nesse assunto eu queria falar sobre o Durcésio Melo, presidente do Botafogo de Futebol e Regatas, né? Saiu uma entrevista hoje em que ele falou sobre alguns assuntos. Eu acho importante a gente comentar um pouco sobre isso aqui, até porque eu vejo poucas pessoas falando sobre isso. Talvez é só a Rádio Botafogo ali, né, que eu acompanho também, que faz um grande trabalho, toca bastante nesse assunto, e eu senti falta de mais pessoas falando sobre isso, e eu vou falar. O Durcésio Melo, ele falou sobre a venda do Jefinho e também sobre os balanços trimestrais que o Botafogo é obrigado, a SAF Botafogo é obrigado a fornecer para o Botafogo de Futebol e Regatas, que tem 10% das ações da SAF Botafogo, né? 90% é do John Textor, né? Então esses 10%, apesar de não ser um número aí que dá para decidir as coisas na SAF Botafogo, Botafogo de Futebol e Regatas tem 10% e tem um papel de cobrar, de fiscalizar tudo que a SAF Botafogo vem fazendo. Então não é só porque o John tem 90% que ele pode fazer o que ele quiser. Ele assinou um contrato e o Botafogo de Futebol e Regatas tem que fiscalizar para ver se o contrato está sendo cumprido e se tudo vem ocorrendo dentro da normalidade. E aí o Durcésio foi perguntado sobre por que o senhor vendeu o Jefinho? Perguntaram a ele. E ele falou, não fui eu, não tinha como segurá-lo. Foi o que respondeu o Durcésio Melo. E já sobre a SAF, perguntaram assim, por que o presidente não pode cobrar em nome do Botafogo? Ele falou, estou fazendo, mas só temos 10%. Calma aí. É claro que todo mundo sabe que só tem 10%. Mas será que você está fazendo? Será que você está sendo um fiscal realmente como deveria ser? Esse é um dos assuntos que eu quero comentar nesse vídeo aqui. E sobre a questão dos balanços trimestrais, ele disse que na próxima semana, com certeza, a SAF Botafogo estaria divulgando os balanços. Primeiro ponto, balanços. Está dentro do contrato que o Botafogo precisa, através da SAF Botafogo, divulgar trimestralmente balancetes, para que haja um acompanhamento ao longo do ano, de 3 em 3 meses, como é que está a saúde financeira da SAF Botafogo, né? Não adianta ficar só colocando de 1 em 1 ano para você acompanhar isso. As melhores práticas do mercado diz sobre os balancetes trimestrais e coisa que não está acontecendo até hoje no Botafogo. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que ficar de olho e a gente tem que cobrar. É uma parte que o Botafogo não está cumprindo através da SAF e que a gente precisa ter essa transparência, né? A gente vê aí alguns times no Brasil que nem SAF são e que fazem isso. Inclusive o nosso rival, o Flamengo. O Flamengo hoje, de 3 em 3 meses, coloca lá balanços trimestrais. Então assim, cara, tem que ter. Não é só coisa opcional, não. Tem que ter, obrigatório, tem que fazer. Então, se não está fazendo, a gente precisa cobrar, tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando o Durcésio fala que só tem 10% e ele que está cobrando, eu acho que a gente entra numa situação aí que eu não me sinto muito confortável quando eu estou falando disso. Por quê? Porque em todo lugar que eu trabalhei, e pelo menos eu pude perceber, né, pessoas mais experientes do que eu, né, as práticas do mercado, o que dizia as práticas do mercado, compliance, conflitos de independência. Lembrando que eu trabalhei mais de 5 anos em auditoria, né? Então, na auditoria, uma das grandes premissas de auditoria é que você tem que ter independência para você exercer o seu trabalho. Inclusive, enquanto eu fui auditor da Ernst Young e fui auditor da BDO Brasil. Então, enquanto eu estive na auditoria, eu, por exemplo, não pude ser auditor do Botafogo. Eu não pude fazer auditoria do Botafogo. Por quê? Porque eu não tinha independência para ser auditor do Botafogo. Por quê? Porque eu sou muito ligado ao Botafogo. Como é que eu vou fiscalizar o Botafogo com toda essa minha ligação que eu tenho com o Botafogo? Então, quando a Ernst, na verdade não foi a Ernst, porque a Ernst não é a empresa que audita o Botafogo, é a BDO. Então, quando a BDO decidiu não me colocar como auditor do Botafogo, ela tinha razão. Por que ela tinha razão? Porque eu, como um cara que tem
30 mil seguidores aqui no YouTube, falo de Botafogo todos os dias, vou atrás de informações em primeira mão, sei de coisas de bastidores, tenho 20 e poucas mil pessoas comigo no Twitter também. Como é que eu vou ter independência para auditar os números do Botafogo? Entende? Como é que essa questão de conflito de interesse é muito sensível, essa questão de independência é muito sensível. Então, enquanto eu estive na Ernst Young, em 2019, eu fui auditor lá no Flamengo. Fiz auditoria de 2019 no Flamengo. Depois, em 2020, fiz auditoria no Vasco, 2020 e 2021. Fiz auditoria no Vasco da Gama. Então, no Botafogo, eu tive oportunidade, mas não pude por conta do conflito de interesses, da falta de independência. Por que eu falei isso tudo aqui? O Durcésio Melo hoje, ele é presidente do Botafogo e encarregado de fiscalizar o trabalho que está sendo feito na SAF. Então, o que a gente entende é que o Durcésio precisa ser uma pessoa totalmente livre para poder fiscalizar. Ele tem que ser uma pessoa independente, não tem que ter nenhum tipo de conflito de interesse em relação ao Durcésio Melo e a SAF Botafogo. E o que aconteceu que eu realmente acho que é uma situação que não dá para a gente confiar. O Durcésio Melo foi eleito pelo John Textor, sócio da SAF Botafogo, membro do conselho diretor do Olympique de Lyon, uma outra empresa que o dono da SAF Botafogo comprou na França. Então, assim, a pessoa que é encarregada para fiscalizar o trabalho do John Textor recebeu um presente do John Textor, uma vaga no membro de um conselho diretor de uma outra empresa dele na França. Então, assim, qual é a independência que o Durcésio Melo vai ter no momento de fiscalizar o John? Sendo que ele acaba de ser nomeado como membro do conselho diretor de uma equipe na França. Entende? Então, assim, o Durcésio pode até ter a melhor das intenções. Eu acredito nisso e todo mundo que eu paro para conversar fala muitíssimo bem do Durcésio, fala que é uma pessoa excepcional, fala que é um cara, assim, fora de série, mas realmente nessa questão ficou muito, muito desagradável, muito feio essa questão, né? Moralmente falando, eticamente falando, ficou uma situação muito feia, porque ele é a pessoa encarregada de fiscalizar o John, e aí aceita um presente desse, de ser membro do conselho diretor de uma outra empresa. Então, assim, no momento mais conturbado, digamos assim, como é que o Durcésio chega para uma pessoa igual o John Textor, que ele tem muita proximidade, ganha cargo em outra empresa, como é que ele chega para cobrar? Como é que ele vai ter independência de chegar para cobrar? Como é que ele vai ter, né, moralmente falando, uma situação para bater de frente com o John? Difícil. Ele pode até fazer isso, mas eticamente falando, como é que está a situação hoje, é uma situação que é complicada da gente pensar. Então, assim, esse assunto é muito pouco falado, como eu disse, assim, eu só vejo mesmo a Rádio Botafogo falando isso, e eu estou trazendo esse assunto aqui para que mais pessoas consigam entender realmente essa situação, mas eu acho que o Botafogo precisa de novos fiscais da SAF Botafogo. O Botafogo precisa, sim, de mais pessoas que tenham independência e capacidade técnica de fiscalizar as ações do John Textor e ações da SAF Botafogo ao longo de sua trajetória. A SAF Botafogo é uma coisa muito boa para o nosso clube, é algo que vem realmente dia após dia melhorando na parte estrutural, na parte administrativa, na parte financeira, em tudo, mas nada pode ser feito sem que haja fiscalização. Precisamos estar sempre atentos, mesmo que seja algo que esteja na frente de todo mundo, que é algo benéfico, precisa ter um olho vivo ali do lado para acompanhar esse processo. Não podemos tapar os olhos e achar que não precisa ser fiscalizado. A SAF Botafogo precisa sim de pessoas independentes e pessoas que não tenham nenhum tipo de conflito de interesse para acompanhar esse processo de evolução do Botafogo. E hoje eu acho que o Durcésio não tem essa independência pelas notícias que saíram e pelas situações que envolvem hoje ele e sua ligação com o John Textor.
do Césio é o presidente do Botafogo de Futebol e Regatas. Tudo bem, vai continuar sendo até o momento que tenha novas eleições. Mas precisamos ter mais pessoas fiscalizando. Precisamos ter pessoas que sejam independentes. Um abraço, até a próxima.